Alunos do terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula de física neste canal. E o tema de hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente estava trabalhando nas aulas anteriores. Acredito que todos vocês estejam assistindo às aulas sobre magnetismo. E na aula de hoje a gente começa a relacionar o magnetismo, questão de campo magnético, com outro fenômeno que a gente também já estudou nas aulas do bimestre anterior, que é a corrente elétrica. A gente vai começar a relacionar os dois fenômenos. Por isso, o que tem a ver essa bússola aí, professor? A gente sabe que bússola está diretamente relacionada com o campo magnético, né, terrestre. E também pelo fato dela ser imantada. A gente viu isso na aula passada. A bússola foi uma das, um objeto responsável pela criação, entre aspas, dessa ciência, que é o eletromagnetismo, que a gente passa a ver a partir de agora, e vocês vão ver como se deu isso. Na primeira metade do século XIX, que foi quando acabou o século, a Idade das Trevas. De novo, a Idade das Trevas não era quando o homem estava dominado aí pelos demônios, blá blá blá, certo? Era simplesmente quando tudo que era... quando a ciência não tem explicação para algo e tudo era atribuído a algum tipo de crendice, algum tipo de folclore. Então veio a Idade da Ciência, que é a idade que iluminou tudo. Começaram algumas descobertas científicas, principalmente no campo, principalmente no campo da eletricidade. Então, na primeira metade do século XIX, a eletricidade e o magnetismo ainda eram tratados como fenômenos que não apresentavam nenhuma relação, não tinham nada em comum. A eletricidade é uma coisa, o magnetismo é outra. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é a cachorra do Major Antônio Moraes. Mas eram separados esses dois fenômenos. Em 1820, o dinamarquês Hans Christian, parece que todo dinamarquês naquele tempo era chamado de Hans Christian, né? Tem um cara que escreveu os contos de fadas, que era Hans Christian Andersen. Mas esse aqui é Hans Christian Ørsted. Veja que eu deixei ali grifado o Ørsted, que era simplesmente chamado de Ørsted. Percebeu que a agulha imantada, uma bússola, sofria deflexões, ou seja, a bússola se movia quando estava próxima de um fio condutor, por onde passava uma corrente elétrica. Então, se eu colocasse uma bússola perto de um fio por onde passava a corrente elétrica, essa bússola ia se alterar. É por isso, gente, que bússola hoje em dia caiu em desuso. Você tem que usar uma bússola livre de tudo que é campo elétrico. Que campo elétrico gera campo magnético. Hoje em dia a gente sabe disso. Então imagina aí você usando uma bússola perto do seu computador, cheio de poste, de uma rede. Então a bússola hoje em dia caiu em desuso. Não é porque ela esteja errada, é porque ela vai indicar onde tiver campo magnético mais próximo. Então tá aí, Ørsted, esse bonitão aí que aparece aí na sua tela. E mais ou menos a experiência que ele fez nesse gifzinho aqui animado para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, quando a pessoa fecha o circuito, a bússola se alinha ao campo magnético gerado pela corrente que está passando aqui. Foi a primeira brincadeira que Ørsted fez, a experiência básica de Ørsted. Certo? Ele fecha o circuito, a corrente, aqui não, a corrente não tem passando, então a bússola está normal. A partir do momento que você fecha o circuito, a bússola começa a girar. Se ela começa a girar é porque tem algum campo magnético. Vocês lembram que a bússola nada mais é do que um ímã orientado pelo campo magnético da Terra. Porém, nesse caso aí, tem outro campo magnético interferindo. As primeiras coisas que ele começou a ver. Que campo magnético era esse? Só tem um circuito elétricozinho ali. E assim nasceu o eletromagnetismo. Quando a corrente elétrica I, vocês lembram que a corrente elétrica é representada pela letra I, né? De intensidade de corrente. Se estabelece no condutor, tá aqui o condutor, a corrente elétrica passando, esse condutor aqui, logicamente, só um pedacinho dele, que a gente está analisando. A agulha magnética assume uma posição perpendicular ao plano definido pelo fio e pelo centro da agulha. Certo? A agulha ficava perpendicular. Com isso, dava para determinar, inclusive, como era o sentido do campo magnético ao redor desse fio. Que foi estabelecido através da regra da mão direita. Obviamente, pelo amor de Deus, né? Não vamos usar a mão esquerda aqui nesse caso. É a sua mão direita. Certo? Se você é daquelas pessoas igual a minha mãe que confunde esquerda com a direita, um conselho, não dirijam. Certo? Minha mãe uma vez atropelou uma árvore.
a árvore não se decidiu para que lado ia, coitada, e foi atropelada. Minha mãe é a única motorista que foi multada pelo IBAMA. Bom, mas vamos lá. Brincadeiras à parte. O polegar da mão direita, seu polegar, cadê a canetinha? Achei. Seu polegar, certo? Polegar, que é esse dedo que ajuda a gente a segurar alguns objetos, típico dos primatas. O homem e o chimpanzé têm o polegar. Ele tem uma função de ajudar a segurar os objetos e também manter você preso no caso do uso de algema, né? Por conta do polegar, que a gente não consegue fugir de algema. Aí a gente consegue deslocar uma dor miserável para fugir, mas não façam isso. E os outros dedos, ao envolverem o condutor, por onde passa a corrente. Então a regra da mão direita, gente, esqueçam as besteiras que eu estava falando, a regra da mão direita é o seguinte: você coloca a sua mão, faz um legal aí, ó, legal. O seu polegar está apontando a corrente. E os outros dedos, olha aqui os outros dedos, estão apontando o sentido do campo. Cadê a canetinha? Sumidor, apareceu. Tá aqui, ó, apontando o sentido do campo. Tá vendo, gente? Então, o dedo vem de lá para cá, a unha aponta para cá, ó. Então o campo está girando nesse sentido. Campo é campo magnético, vetor campo magnético, que a gente vai chamar doravante. Doravante quer dizer daqui para frente. Olha que palavrinha linda, doravante. Eu vou chamar de B. Então aqui, para você observar as 3 vistas possíveis de um campo magnético em um fio. Depois a gente vai para outros tipos de corpos, certo, gente? Eu vou começar só com fio para a gente aprender melhor. Então, ó, eu tenho, nesse caso aqui, a corrente está subindo. Professor, como é que eu sei o campo, professor? Cadê a caneta? Achei. A caneta está riscando no lugar onde eu quero. Como é que eu sei o campo? Bote o polegar para acompanhar o I. Toda vez que você botar o polegar acompanhando o I, você sabe o resto. Tá, aqui é visto de cima. Ó, o polegar aqui, ó. Seu polegar aqui está visto de cima. Aí como fica as linhas de campo? E se eu estiver vendo de lado, certo? Lembrando aqui que a corrente está subindo. Esqueci de colocar no desenho. A corrente está subindo. Professor, o que é bolinha em xizinho? Imagina o campo elétrico aí como sendo uma flecha. Aí quando eu digo uma flecha, é uma flecha mesmo. Certo? Você lembra como é uma flecha, né? Tá aqui, ó. Onde a flecha está entrando, você tem o X. Então, o X quer dizer entrando. O campo elétrico está entrando desse lado direito. Então, é só você fazer a regra da mão direita, você vai ver. Se você colocar aí o seu polegar em cima dessa setinha, você vai ver que os dedos entram aqui. E desse lado, ó, pontinha da seta, essa pontinha aqui, ó, que eu estou vendo de frente, é porque o campo está saindo. Certo? O vetor campo magnético. Então, agora eu sei determinar o vetor. E a intensidade desse campo? Como é que eu calculo? Aí vem nos primeiros cálculos para o assunto de eletromagnetismo. Que sensacional, só que não. Determina a intensidade, ó, calcula o valor, tá vendo? Do vetor campo magnético produzido por um condutor retilíneo. Veja que eu estou lidando apenas com um fio por enquanto. Um fio, uma barra, fios, né? Então, B é igual a μ0. Veja, eu não estou chamando palavrão, cuidado, é μ0. Estou até dando uma pausa aqui. μ0. Certo? Vezes I, que é a minha corrente. Está aqui os elementos. I é a minha corrente, dada em amperes. Já viu? Desde o segundo bimestre. D é a distância do ponto ao condutor. Então tem uma certa distância. Como assim, professor? Vamos voltar aqui. Ó. Eu tenho vários pontos onde eu posso calcular o campo magnético. E cada ponto desse tem uma distância com relação ao fio. Não é? Quanto mais distante, e dá de metro, certo? Cuidado aí se tiver em centímetro que a gente tem que transformar. E o μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, certo? Que a gente estipula este valor aqui. É uma constante igual ao G, igual ao K0, quando a gente for ver força eletrostática. Então não é obrigado você decorar. Isso aqui tem que ser dado pelo exercício, certo? 4π vezes 10 a menos 7. E feito isso, a gente já vai para o exercíciozinho, já para encerrar a aula, que a aula de hoje é mais curta. Porque existem outros corpos, mas eu quero que vocês aprendam primeiro esse do fio. Um condutor reto e extenso no vácuo é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Então, deixa eu fazer o seguinte. Ele já está dizendo que é no vácuo, ele não está dando aqui.
Para não perder tempo, 4π vezes 10 a menos 7, certo? Para não perder tempo, vou deixar logo o Mi zero aqui. 4π vezes 10 a menos 7. Deixa anotadinho aí. Percorrido por uma corrente I igual a 5 amperes. Calcula o valor da intensidade do vetor de indução magnética. Olha o B. Em um ponto P, nesse ponto P que está aqui, que dista, ou seja, que tem a distância de 20 centímetros. Lembrando que a distância tem que ser dada em metros, lembram, gente? Então, isso aqui é 20 vezes 10 a menos 2 metros. O professor não pode dividir por 100, não? Pode, é a mesma coisa. Esse meu M aqui está com 4 pernas. Metros. E indica o sentido do vetor. Bota o polegar aqui, gente. Se eu botar o polegar aqui, está entrando de que lado? Aqui está entrando. Não é? E aqui está saindo. Pronto, já indiquei o sentido. Vamos preocupar agora só com o cálculo. De um lado entra, do outro lado sai. Se tivesse descendo, seria o contrário. E ele pergunta qual B. Como é que eu calculo B? Vamos botar para a fórmula, não é vergonha nenhuma dizer que eu esqueci a fórmula. Mi I e 2πd. Então fica Mi zero vezes I, 2πd. Esse π aqui, professor, esse π é π. Mi zero é... Parece que eu estou chamando palavrão. 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 5. 10 a menos 7. Menos 7. 2π. E a distância é 2 vezes 10 a menos 2. Tá vendo para que o π? Π é só para ser cortado. Corta o π. Então fica... Vamos vir para cá para ver se tem espaço para fazer cálculo. B é igual. 4 vezes 5, 20, né, gente? 20 vezes 10 a menos 7. Deixa eu ver aqui, gente. Ó, eu cometi um erro aqui. 20 centímetros não é 2 vezes 10 a menos 2, não. É 20 vezes 10 a menos 2. Né? Centímetro. Não, é 2 vezes 10 a menos 2. Agora deu branco aqui. Só porque eu fui ver o 20 aqui, eu pensei que ia cortar logo. Não, é 2 vezes 10 a menos 2 mesmo. O C vale 10 decímetro centímetro. 10 a menos 2. É 20 vezes 10 a menos 2 mesmo. 20 dividido por 100. É 20 vezes 10 a menos 2. Bom, aí vem pra cá. Então, isso aqui fica 2 vezes 20. Sim, eu tenho que corrigir aqui também, certo? Perdão aí vocês pelo erro. Vezes 10 a menos 2. Corto o 20 com 20. Era por isso que eu ia colocar o 20. Então fica 1 vezes 10 a menos 7. E 2 vezes 10 a menos 2. 1 dividido por 2, isso aqui fica 0,5 vezes 10. Quem está embaixo passa para cima com o sinal invertido. Se vocês lembram, né? Menos 7 mais 2. Mais 2. Hoje eu estou querendo adiantar tudo. Certo? Então isso aqui fica 0,5 vezes 10 elevado a menos 5. Se eu andar uma casa aqui para decimal, isso aqui fica 5 vezes 10 elevado a menos 6. A unidade do vetor de intensidade, blá blá blá, de indução magnética é o Tesla. A gente viu na aula passada. Então 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Pronto, gente. Meio complicado aí, perdão pelo erro do 20 ali, certo? Mas me corrigi a tempo. E com isso a gente encerra esta aula. Olha aí a Polaris. Professor, eu não sei quem é essa Polaris. Você sabe que eu chegar da coisa de quadrinho, né? Polaris é filha de Magneto. Magneto, professor? Ele já tem outros 2 filhos, né? Magneto é como se fosse um tipo de MC Catra do universo Marvel. Ele tem vários filhos aí, espalhados. Essa é de uma série lá, Polaris. Bom, mas não vem um caso, por hoje é só. Até a próxima aula da segunda-feira a gente conversa.